Uma boa tarde a todos, para quem almoçou, no meu caso não é uma boa tarde ainda, mas eu vou dar uma palestra aqui para vocês como construir drones com hardware livre, utilizando o Arduino e algumas peças com lixo eletrônico. Dá para fazer uma brincadeira bacana e é bem fácil de se implementar um drone. Então, primeiramente, eu faço parte da universidade, da UTFPR, sou acadêmico do curso de Ciência da Computação, participo do grupo de Inteligência Computacional, que é um grupo de pesquisa, trabalha com vários projetos de hardware, educacionais, privados e institucionais. Nós estamos com espaço ali no Dumont, ali. Quem quiser lá olhar os projetos, tem alguns projetos que estão lá expostos dos alunos. Está aberto a... Primeiro, o que é necessário para se construir um drone? O que é necessário? Dinheiro, pelo menos uns 600 a 1.200 reais, para fazer um drone básico. Comprar a controladora, caso não tenha, motores, os ESCs, frame, né, e conhecimento básico de C e um pouco de eletrônica. Não necessita muito de conhecimento em eletrônica. Os materiais necessários: bateria. A bateria utilizada é uma bateria de lítio, né? Normalmente utiliza-se uma bateria de 3 células, 2.200 mAh a 4.000 mAh. Vale ressaltar que quanto maior a quantidade de carga, maior é o peso que você vai ter. Então você vai ter que recalcular os motores, as hélices, para saber quanto você vai conseguir puxar. Não adianta você ter um drone com um empuxo, uma força baixa e colocar um peso que ele não vai sair do chão. Basicamente a bateria é que vai dar o tempo de voo, né, uma bateria de 2.200 mAh, com motores com corrente de descarga de 30 amperes, ele dura aí 15 minutos de voo. Necessita de mudou já. É interessante comprar dois motores extra, certo? O motor é o motor brushless, tá? O motor brushless é sem escova, ele trabalha, você tem uma maior força, uma maior rotação, trabalha por KV, que é rotações por volt. Então, quanto menor o KV, maior a força que ele tem. Quanto maior o KV, maior a velocidade dele. Então ele tem menos força de puxar peso e mais força para manobra ou para voo de aeromodelismo. Interessante você ter um drone com um maior número de KV. Para os iniciantes, para quem vai iniciar na área do voo do drone, o interessante é você pegar um motor com KV mais baixo, porque você tem uma menor velocidade, o comando dele indo, né, para frente é um e na volta é o inverso. Então, para você ter essa noção e pegar esses primeiros controles de voo, é complicado se você tem um drone com uma velocidade alta. Você vai colidir ele com parede, com árvore, com o que tiver ao redor, vai cair, vai quebrar. Não tem que dizer assim, não, peguei um drone e fiz ele voar e não quebrei uma hélice dele ou não fiz algum crash com ele de início. Os controladores dos motores brushless, né, naturalmente os controles dos electric switch controlam. O importante é você casar com o motor brushless, você casar o seu ESC, o seu controlador. Se você tem um motor que ele vai ter uma descarga de 30 amperes de corrente, o interessante é você ter uma controladora de 30 ou maior. Justamente se você tiver uma controladora menor, você corre o risco de superaquecer ela e queimar em voo. Se ele precisa fazer uma correção rápida no voo, com um controlador menor, uma corrente menor, você vai derrubar a tua aeronave por um erro de cálculo de corrente. Então, no caso,
no meu projeto, eu utilizei uma controladora de 30 amperes, uma bateria de descarga de 30C, para compensar os motores que são motores de 1200 kV. Algumas placas, como a Multi-Wii, né, funciona com um PWM de 400 MHz, que é a porta de comunicação do PWM do Arduino, que é o que a gente utiliza aqui nesse projeto. Ele tem uma resposta de 400 MHz, de 400 Hz. Se você pegar uma controladora, um ESC menor, você vai ter problema na comunicação. O motor não vai responder da maneira que deveria, a correção vai falhar e há grandes chances do controlador desarmar em voo. Então, vale lembrar essa importância dos 400 Hz no ESC, no seu controlador. Então, eu tenho um vídeo aqui. Vai rodar, como sempre. Deixa eu rodar ele na mão. É um vídeo da BR Brasil, do Marcelo. Ele gravou mostrando o que acontece com um controlador ESC de 50 Hz com um controlador de 400, qual que é o problema que ocorre. É muito comum ocorrer isso, você não saber qual que é o problema. Se o problema é o teu código, se é a tua controladora, se é o teu Arduino que está falhando, o que for. Isso é um problema comum. Você mandar vir da China por ser mais barato, o controlador, você mandar vir da China ou no Brasil mesmo, tem os controladores, eles não especificam quantos hertz é. E nesse problema, teu drone vai falhar no ar e você não vai saber qual que é a correção que você tem que fazer. No grupo, eu participo do grupo Multirotores, o time Multirotores, e lá tem todos os passos para quem quiser entrar e modificar o seu ESC para 400 Hz. O ESC vai na pé com o firmware original para 50 Hz. Então, olha, começa a falhar o comando. O tempo de resposta não corresponde ao que está sendo produzido, ele está sendo enviado. Então, o computador vai falhar. Desarmou. Já é. Desarmou, caiu o drone, fecha, quebra eles, estoura feio, cai dentro. Agora eu desço com um primeiro modificado para 400 Hz. Sou garoto, ali iniciado. Diferença de correção, né? Tempo de resposta elevado. Não vai desarmar. Se você der uma segurança no voo. Essa é a diferença entre eles. Anterior com 50 Hz.
Outro componente é as hélices. Para um drone de 4 motores, você vai ter que ter 2 hélices sentido horário e 2 hélices sentido anti-horário. Por quê? Uma é para compensar a força centrípeta da outra. Quando elas estão em movimento, o drone, se você colocar as 4 no mesmo passo, o que vai acontecer? Você vai levantar o voo com ele vai começar a girar no centro dele e vai parecer um disco voador. Ele vai girar internamente ali naquele eixo, subindo. Você perde o controle dele. Quando você põe em X uma hélice no motor da direita, em cima uma hélice sentido anti-horário, e no motor da esquerda uma hélice sentido horário, atrás mesma coisa, o que acontece? Uma anula a força da outra. Então, em base, ele vai levantar e ficar no seu eixo, esperando você fazer os seus comandos. Para você girar ele no próprio eixo, você aumenta a rotação de um par e diminui a rotação do outro e deixa essa força centrípeta agir em cima dele. Vale lembrar também que você precisa ter hélices a mais, porque 4 hélices só você não vai garantir que nos primeiros testes você não vai quebrar pelo menos uma, né? No meu caso, no sábado, antes de vir para cá, fui testar ele, está ali na exposição, fui testar em casa, levantei voo com ele, ele assumiu o meu comando pelo celular, que estava pareado, assumiu a rota autômata e se mandou com as posições do GPS e foi embora. Eu com o controle lá, que deu um bobalhão lá, vou, não vou, deu aquela bugada, fiquei olhando e deu na parede que hélice. Então, é muito fácil, por mais que você tenha experiência, é muito fácil quebrar hélices. Sempre tenha uma hélice a mais de cada sentido. Aconselho num de 4 motores você ter pelo menos uma sentido horário e uma anti-horário, porque se você quebrar, você já repõe ela e continua o seu voo. Então aqui alguns tipos de hélice, né? Esse modelo é o mais comum de se usar. Como vocês veem aqui, sentido anti-horário, sentido horário, sentido anti-horário, a push. E aqui no caso de 3 pás, são utilizados em drones menores, um drone de envergadura de 550 milímetros. Você vai utilizar, dependendo dos seus motores, hélices de 8, 9, 10 a 12 polegadas. Então, aconselha-se usar a hélice de 2 pás, mas você pode utilizar de 3. Isso depende do que você vai aplicar ele. Se quer carregar mais peso, melhor uma hélice de 3 pás. Quer trabalhar com velocidade, melhor de 2. E daí a hélice de fibra de carbono. Né? Essa daqui é uma hélice que reduz peso no drone, melhora a performance pela aerodinâmica dela. E ressalva que uma hélice de fibra de carbono, se você acidentar, você deixar o teu drone pegar uma pessoa com uma hélice de fibra de carbono num motor de 1500 kV, se ele tiver em velocidade alta, com 10 volts empregado nele, você vai ter 14.000 RPM. Pensa uma hélice dessa daqui batendo no rosto de uma pessoa, batendo no braço, que o estrago que faz com uma hélice de fibra de carbono. A hélice muito dificilmente vai quebrar. Agora, onde pegar vai fazer um estrago. Ela é uma hélice mais leve, mas para iniciantes aconselhável você ter uma hélice de plástico, uma hélice comum, que caso pegue, ela seja maleável e não machuque ninguém. Teve um caso uma vez, um professor meu, nós estávamos no evento, e ele foi demonstrar o drone e se perdeu com o negócio, não sabia o que fazer, meteu a mão no drone e pegou nas hélices. Né, meu? Então foi bem bacana, não machucou. Um ponto importante não é só você ter, comprei as hélices, agora é com isso daqui que eu vou montar e vou sair voando. As hélices eram para ser fabricadas balanceado já, mas não vem balanceado. Você tem que fazer o balanço delas. Então, como eu digo, como está no slide aqui, né, é importante o balanceamento, justamente para você reduzir o ruído nos motores e que vai chegar no teu controlador. Esse ruído, o balanço, a vibração que ela gera, ela vai chegar no teu controlador.
se você não balancear. Então, eu botei aqui nos slides uns passos básicos para você fazer essa calibração da hélice. Põe ela na bancada, levanta ela 90 graus e solta. O lado que ela pender é o que ela, teoricamente, está mais pesado. Então, no caso, se ela pender para cá, você lixa a parte superior da hélice do lado A. Se ela pender para a sua direita, lixa-se a parte C. E assim você vira ela ao contrário e solta, vê se ela vai pender. Vai chegar um momento em que ela vai começar a parar nas diagonais. Ela vai parar assim, porque o peso de uma lateral está quase equivalente ao outro. Então, você vai soltar ela nessa posição, ela vai começar a pender devagar ou para cá ou para cá. E daí você lixa em cima, sempre em cima, nunca lixa a parte de baixo, porque a parte de baixo é a aerodinâmica da hélice. Se você lixar a parte de baixo, você vai mudar o fluxo de vento da hélice, justamente pelo sulco que vai ficar na hora que você lixar. No meu drone, ali, se vocês forem ver lá, vocês vão ver que elas estão na parte superior. Eu lixei com um estilete. Peguei o estilete e dei umas raspadas em cima para tirar o peso. Então, quando você faz a calibração, você reduz esse ruído que vai chegar no motor. Precisa. Para ele voar não precisa, mas é um fator que vai te acarretar na leitura dos dados. Ele vai vibrar, essa vibração vai passar pelo frame, vai chegar no teu controlador e vai te dar problema na leitura. Então aqui eu tenho alguns balanceadores para se conhecer. O balanceador, esse daqui é comum, acha aqui no SPA, que nem disse meu amigo ali, no Paraguai, você acha ele a 10 dólares, esse daqui. Se você não tem essa condição de vir para o Paraguai, você pode fazer com uma morsa 2 ímãs de HD, um cada lado, um parafuso, e você coloca a ponta do parafuso no ímã, ele vai ficar centrado e vai ter pouca aderência, você vai conseguir ver para que lado a hélice vai atender. Então, uma solução barata, você pode substituir a morsa por 2 pedaços de madeira, duas madeirinhas, coloca o ímã, coloca ali e calibra a sua hélice. O Arduino, é necessário um Arduino para você ter um controle. Pode ser o Arduino Uno, como pode ser o Mega. Eu aconselho, quando tiver mais que acelerômetro de giroscópio, utilizar o Mega, justamente pelo processamento dele ser maior. Então, o fator de correção vai ser uma resposta maior em cima do teu drone. O giroscópio, que vai te dar a orientação dos movimentos roll, pitch e yaw, ou seja, o giro nas laterais, levantar, baixar o nariz do drone, e o yaw, que é no próprio eixo. Então, o giroscópio é a parte fundamental dessa movimentação. O acelerômetro vai te dar o fator de correção de angulação nesses eixos. Então, só com esses dois você já consegue fazer um voo estável, não tão estável, mas um voo estabilizado na horizontal. Tem também alguns sensores como o barômetro e o magnetômetro que são bastante utilizados para voo com GPS. O voo autônomo, onde você dá os waypoints para ele e diz, eu quero esse ponto, esse ponto, esse ponto, a altura, e dá um auto-flying, e ele vai partir baseado no GPS embarcado nele, vai partir dessas posições. Aqui um esquema básico, utilizando o primeiro drone que eu fiz. Eu construí ele em cima de um Arduino Uno e o controle do videogame Wii. Justamente pelo controle do Nunchuk do Wii, tem um acelerômetro. É fácil, a serial é I2C, na verdade. É fácil você retirar essa informação dele, que é essa plaquinha aqui do Nunchuk. Aqui tem um esquemático de ligação com um Arduino,
um Arduino Mini aqui para reduzir peso. Eu usei um Uno maior mesmo, um 3286. Esse daqui é o eMotion. O eMotion tem o giroscópio, que é o que vai dar a movimentação para vocês. Então, aqui é a foto do meu primeiro francêsão mesmo. Armação de alumínio, frame de alumínio. Aqui em cima, o controle do Nunchuk, o eMotion e o Arduino Uno embaixo. Voou. Por incrível que pareça, voou. Durou 2 horas. Até o segundo voo, quando ele bateu e quebrou. Então, é por aí que começa a brincadeira. É fácil de fazer voar, difícil você manter ele no ar. Aqui mais uma imagem. O rádio transmissor e receptor, você pode usar um rádio com 9 canais, mas necessário para voar um drone é 4 canais. É os canais básicos de movimentação. 4 canais você já faz o voo. O quinto, sexto, sétimo, você pode utilizar para acionar uma câmera de vídeo, desarmar um paraquedas, para caso ele esteja caído, você, no controle mesmo, você abre o parachute dele. Então, precisa de 4 canais de comunicação. Pode-se usar a comunicação pelo rádio controle, ou senão você implementa essa sua comunicação com um computador, uma antena de radiofrequência, você consegue fazer essa comunicação com a aeromodelo. A distância de voo dele depende muito do teu equipamento que está mandando os teus dados de controle para ele. Tem algumas pessoas que fazem as suas antenas, principalmente aquela antena Clover de 2.4 GHz, ela é uma antena fácil de se fazer, caseira, e ela amplia aí a distância exponencialmente de 350 metros, que é um controle de energia. Você consegue passar aí para quase 1 km de distância, só trocando essa anteninha aqui por uma antena Clover aqui e uma antena Clover no drone. Então aqui alguns modelos para exemplo. Esse modelo aqui custa 2.500. Esse aqui custa $2.500. É um rádio que você pode receber toda a informação do drone aqui, uma tela, que tem comunicação. São 16 canais de comunicação que ele tem. Esses aqui custam R$320. Vocês conseguem comprar 9 canais. E esse daqui é o mais o comum, com 6 canais, e custa R$150. Você consegue comprar um desses aqui no Brasil, no Mercado Livre. Carregador de bateria. Gente, isso é um ponto crítico. Vocês estão mexendo com bateria de lítio ali. Se você passar da temperatura de carga dela, ela explode mesmo, faz um estrago grande. O carregador tem que ser um carregador de confiança. Se vocês tiverem alguém que já mexa com isso, que tenha conhecimento de carregadores bons, pegue a indicação, porque há muitos carregadores no mercado, alguns conhecidos, mas a qualidade do circuito dele é muito ruim e acaba danificando a sua bateria permanentemente. Vale ressaltar que você não pode deixar a bateria descarregar completamente, a bateria de lítio, porque você danifica. Tem como você reverter essa descarga, mas a sua bateria vai danificar e ela nunca mais vai voltar com a mesma carga que você conseguiria dar se você fizesse o processo numa bateria de 3 células. A carga mínima é de 10 volts. Menos que isso, ela vai perder a leitura das células. Uma célula vai falhar. Você pode forçar a carga dessa célula e voltar a funcionar a tua bateria, mas o tempo os 2.200 mAh dela vai baixar.
Ela não vai manter mais a mesma carga. Então eu vou passar um vídeo para vocês aqui do que acontece se você pegar um carregador de péssima qualidade, já carregando aqui em casa, no sofá, aqui, vou ali fora e já volto. Hi guys, I was trying when I started to reset. Só passar para frente. Hi guys, I was trying when I started to reset. 2200 battery from Hurricane. Esse é um carregador comum, você encontrar no mercado da Energis. É um carregador bom, teoricamente, mas ele tem bastante falhas. Ele, quando a bateria aquece muito, ele começa a descarregar tudo na bateria. E olha o que aconteceu com o nosso amigo. A bateria explodiu na sala dele. É um estrago. Se você estiver em cima de um sofá ou numa mesa de madeira, a chance de você tacar fogo no seu móvel, sim. Aqueles carregadores que você pode conectar várias baterias, por exemplo, 2, 3 baterias ao mesmo tempo, eles são recomendáveis ou é melhor? É melhor você dar carga em uma por vez. Funciona. Se você pegar o da WiMAX, o B8 ou o B12, ele tem circuito separado, tanto que o custo dele é muito mais do que você pegar para dar uma carga numa bateria só. Então, dá para se fazer, dá para se carregar várias baterias, mas eu recomendo que não, justamente porque se falhar, toda essa corrente vai passar de uma bateria para outra. Mesmo com aquele Phantom, mesmo as baterias do Phantom, mesma coisa. O Phantom já trabalha independente, ele tem uma própria controladora que faz isso. Você pode colocar as 2, 3 baterias dele, os DJI, né? Você pode colocar no charger deles, é separado, cada um tem uma controladora separada. Mas da própria marca, né? Sim, da própria marca. Exatamente. Alguns opcionais que você pode adaptar no seu drone. O LED, por exemplo, as barras LED, você pode colocar para você saber a direção dele num voo noturno, você ter noção onde que ele está, porque é muito difícil ver um aeromodelo à noite. Ou você começa a voar aí pelas 5h30 da tarde, brincar, dá uma descarga, dá outra, fica brincando, de repente começa a anoitecer, você está com ele no ar, você perde a visão dele muito fácil. Então, é recomendado utilizar LEDs para caso você vá fazer voos noturnos, para justamente identificar a frente do teu drone e aonde ele se encontra. Placa central é uma placa de controle para os S. Você vai fazer a ligação de todos os seus controladores S numa placa central, justamente por facilitar. Você tem uma bateria de entrada e você quer distribuir essa energia para cada controlador. Então, existem várias placas de central de distribuição de energia no mercado. É importante, você pode fazer as suas se quiser, com fenolite ou fibra de vidro, você pode fazer essa placa. Ela só tem, de um lado ela tem o positivo, do outro lado ela tem o zero. O sensor de bateria também é opcional. Eu aconselho a se ter também o sensor de bateria, justamente porque quando ela está numa carga baixa, quando ela começa a baixar ali dos seus 10, 11,5, 10, vai chegando no estágio crítico, ela vai começar a bipar e você, opa, não tem mais muito tempo de voo, vou baixar ele, ou está bipando, não tem que parar para carregar, porque justamente possa danificar minha bateria. É um opcional importante para isso.
Necessita para o voo? Não necessita para o voo para fazer ele voar, mas necessita no caso da segurança do teu drone. O frame, aí vai de escolha, tem N tipos de frame no mercado. O frame de alumínio comum com fibra de carbono no centro. Esse frame, eu estou utilizando um frame desses aqui, é o X525. São hastes de alumínio e fibra de carbono nos suportes. Aqui são drones feitos com impressora 3D. Quem tem impressora 3D, dá para se fazer, é bacana e funciona e fica leve. Daí você vai fazer, vai modelar, você pode fazer toda a sua estrutura. Tem alguns vídeos na internet, o pessoal fez o DeLorean, De Volta para o Futuro, eles fizeram o DeLorean e botaram como caixa de um drone. Cara, é show de bola, fazer com impressora 3D uma armação. Ou, não quero gastar, vou fazer o primeiro para testar, cano de PVC. Funciona. O cara usou aqui 4T e cano de PVC. Voa e sabe, porque não importa o freio, o que importa é a sua controladora, é o seu código, é os fatores de correção de calibração e as hélices que vão fazer o voo. A estrutura embaixo não tem problema. Quiser pendurar uma Coca-Cola para carregar, você pode pendurar. Então, aqui alguns exemplos de controladores de voo, onde se tem o Arduino Mega, nessas duas aqui, trabalham com o Arduino Mega dentro delas, e já tem os sensores, tanto giroscópio, acelerômetro e o barômetro aqui. Então são sensores tanto utilizados para o voo. O barômetro é um sensor para altura. Você consegue medir, ter as medidas de altura com o barômetro, se você não tem um GPS. Certo? Então essa aqui é uma placa razoavelmente barata, custa em torno de $55 na Rockkin americana. Tá? Essa daqui é a Argo Pilot, tem no Brasil versões ela é hardware livre. O projeto dela está no site deles. Quem quiser baixar o esquemático, eu vou print dela e fazer essa placa aqui, pode fazer. Tá? Ela já vem com todos os sensores junto, e uma vantagem dessa para essa daqui é o ruído. Essa daqui ela trata melhor os ruídos gerados pelo teu drone. E daí a top do mercado, que é a Pixal da APM. O custo dela é em torno de $1.000, essa plaquinha aqui. Tá? Os drones cinematográficos utilizam 8 motores. Aqueles drones grandes cinematográficos, eles utilizam, a maioria deles, o Cine Center é a Pixal. Pelo simples fato que aqui dentro tem um ARM, um microcontrolador ARM. O processamento dela é gigantesco e a velocidade de resposta dela é muito alta em diferença dessas coisas. Mas, como eu mostrei para vocês, o primeiro projeto com o Arduino Uno e os sensores do Wii, do controle do Wii, você consegue fazer o voo. Algumas dinâmicas de voo. Então, as dinâmicas de voo são as orientações do teu drone. Qual o tipo de drone que eu vou ter? Vou ter um drone de 4, de 8, de 6. Então, quero um de 8, mas eu quero um frame X. Algumas dinâmicas de voo aqui eu vou passar para vocês rapidão. Então, no caso aqui da orientação desse drone aqui, desse esquema de drone aqui, eu tenho o eixo PIC, que vai fazer o levantar o nariz e baixar o nariz do teu drone. O roll, que é o eixo que vai te dar o direita e a esquerda, vou para um lado, vou para o outro. E o yaw, que é o eixo que vai fazer a movimentação no próprio centro dele mesmo. As estruturas mais comuns encontradas são a estrutura em X, H, Y, mais e T. São as estruturas mais conhecidas, mais utilizadas. Nada impede
de você fazer outras estruturas, desde que a distância entre motores seja equivalente. Aqui tem um bicóptero, até interessante ver, ele trabalha com duas hélices. Como vocês veem o sentido dela, esse aqui é sentido horário e esse aqui é sentido anti-horário, para reduzir aquela força centrípeta. Mas a movimentação dele para frente e para trás é dada por dois servomotores. Aqui tem um servomotor e aqui tem outro servomotor, que vai fazer isso daqui. Eu estou com os dois motores aqui, vou para frente, inclino eles e volto. Então eu vou girar no próprio eixo, giro um para frente e um para trás. Basicamente você tem essa movimentação dos dois motores, dados pelo servo. Os tricópteros, são 3 motores, ressalva, é o único que utiliza todas as hélices para o mesmo sentido. Tanto esquerda quanto direita, a mesmo sentido. Por quê? Por causa desse servomotor aqui. Esse servomotor vai girar essa hélice para dar a angulação para que lado você quer compensar. Se ele começar a girar para a direita, a hélice automaticamente você tem que compensar ao contrário para manter ele em centro. Os quadricópteros, então a formação básica X, algumas variações a Y a mais, onde você tem os dois motores sempre em linha com a mesma par de hélice. O Y, mas aqui é 3 motores. Aqui embaixo são 2 motores no mesmo ponto, um embaixo e um em cima, um girando sentido horário e outro girando anti-horário, e mais 2 na frente num ataque em Y. O modelo em H, esse é muito utilizado para fazer filmagem com a GoPro. Quem tem uma GoPro ou tem uma câmera e quer fazer uma filmagem bacana, utiliza o H, justamente para você ter uma área maior para se colocar os seus componentes e colocar a câmera em cima dele. Os hexacópteros, também informação clássica em X, Y e mais. O mais meio estranho, um asterisco, mas essa daqui é a informação em mais. A diferença do de 6 motores para o de 4 motores é que as pás são invertidas no eixo. No caso do quad, você tem esse motor, esse eixo aqui com as duas hélices na mesma rotação. Já o hexacóptero, não. No mesmo eixo você tem as duas variações de hélices para compensar. E os octocópteros, com 8 motores. Os drones com 8 motores são bastante utilizados para filmagem. Por quê? A suavidade na correção dele é muito grande. Ele tem mais motores para suavizar o movimento da câmera. Então, se você vai fazer um drone para voo, para filmagem, bacana é 8. Vai fazer para primeiro teste, um de 4 motores é bacana para você aprender a fazer. É um drone de fácil acesso às informações para você fazer um desses. Então, os firmwares utilizados, esses caras aqui que vão dar o seu controle em cima dos sensores. Então, o Multi-Wii é um dos mais conhecidos, é para o Arduino. Então, o Multi-Wii, você entra no projeto deles, é um projeto open source. Você pode baixar o firmware deles, modificar e implementar no seu drone. Ele tem toda a parte de controle do giroscópio, acelerômetro, barômetro, GPS, já está tudo implementado nele. Para quem tem pouco conhecimento em programação e quer ter um drone, eu aconselho a baixar os firmwares pronto e só modificar e parametrizar para o seu drone. Então, tem o Multi-Wii, que é um firmware open source. Aqui está a tela, a interface GUI dele, a interface gráfica. Você pode setar os seus sensores aqui
dizendo: eu tenho esse sensor aqui, esse, e dizer qual que é a força deles dentro do que você quer. Eu quero, por exemplo, aqui, esse angle aqui é um giroscópio. Ele está dizendo que ele vai usar na frequência média e alta. Então, quando tiver um deslocamento médio e alto, a utilização dele será nesses padrões aqui. Se você aumentar a rotação e velocidade dele, partir de baixa para média, ele vai ativar esses sensores. Então, aqui as imagens, a direção, o gráfico da leitura dos sensores. Esse aqui é do Multi-Me. Essa guia aqui é do Multi-Me. Você baixando o firmware deles, só abrir a interface, faz o upload dela para o Arduino, da Multi-Me, e parametriza na interface gráfica. Mexer com o código é só se você quiser parametrizar algo personalizado para você. Outro projeto Open é da ArduPilot, que é para plaquinha, para ArduPilot, ou para ArduWalker, ou para APM 2.5, é o mesmo. Tá? Projeto Open também está no GitHub, quem quiser baixar e utilizar, ajudar o projeto, está aí. Todos os sensores, tudo, mesma coisa. Ela tem uma interface gráfica, o Mission Planner e o APM Planner, que você pode parametrizar, subir o firmware dele, tudo direto do software de interface gráfica, tanto para Linux, Windows e Mac. Essa é uma grande diferença que você pode utilizar em qualquer interface, qualquer sistema operacional. A APM Planner, ou ArduPilot, tem o aplicativo para Android. Então você pode baixar um aplicativo, parear por um Bluetooth, parear na tua placa de controle e ter em tempo real as informações, fazer a telemetria do teu drone. Basicamente, com isso daqui, com o firmware implementado e você ter feito todas as ligações corretas dos componentes, você consegue já fazer um voo com o drone. Se vocês tiverem alguma dúvida, perguntar, podem estar aberto. Ou quiserem mandar e-mail, eu tenho posso passar para vocês todo o código-fonte, aonde encontrar. Uhum.